Olá pessoal, tudo bem? Abrindo aqui já o primeiro estudo de 2024. Espero que tenham passado bem o Réveillon e que tenhamos agora um ótimo ano pela frente de boas reflexões e bom crescimento. Esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 21, capítulo 6, O Ser Humano em Crise Existencial. As incomparáveis conquistas nas diversas áreas do conhecimento e do pensamento contemporâneo trouxeram bênçãos incontáveis para a vida em todas as suas expressões na Terra. Lamentavelmente, porém, as duas grandes guerras perversas que assinalaram o século XX, cujos efeitos dolorosos a sociedade atual ainda experimenta, facultaram demonstrações de primitivismo e de atraso moral das criaturas humanas, que parecem haver regredido em determinados segmentos ao período primevo da evolução, tal a crueldade que as caracterizou. Então, este capítulo, o 6, né, a Joana vai começar falando muito sobre o nosso distanciamento de Deus e o nosso aprofundamento na parte tecnológica, que gerou também um distanciamento das relações humanas. Mas antes de tudo é importante deixar claro que quando se fala de tecnologia, é o estudo de objetos que vão dar um olhar mais técnico, uma característica de uso mais fácil para qualquer objeto. Então, tecnologia não fala só de computador, não fala só de celular, não fala só de bomba atômica. O escorredor de macarrão que você usa é uma tecnologia, a escova de dente, o pente de cabelo. Você fala, vou colocar com madeira porque aí não dá energia estática. Isso tudo é tecnologia. Tá? Falando de tecnologia, nós usufruímos disso o tempo inteiro. Então, qualquer ideal de que a tecnologia é ruim é um ideal errado. Não há essa questão da tecnologia ser ruim. A reflexão de Joana é: todo objeto criado pelo ser humano de alguma maneira acaba sendo utilizado por alguns de forma negativa. E ela refere isso como uma regressão, como ir para um caminho primitivo. Por quê? Se você for observar como os animais convivem entre eles, se fosse dado para determinado tipo de espécie uma ferramenta poderosa de dominação, eles provavelmente dominariam. Isso foi sendo construído, né? O elefante tem lá o seu marfim para se proteger, o rinoceronte tem o seu chifre. Então isso é uma evolução, isso é uma ferramenta de guerra. Só que é uma ferramenta de guerra que causa uma destruição única, não uma destruição em massa. O elefante não consegue matar vários animais, ele apenas se defende de quem o está atacando. A espécie humana não. A espécie humana destrói o outro de forma massificada. Então ela cita as duas grandes guerras e cita também, né, o término dessa guerra quando caem as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A destruição e a devastação que aquilo causou, além naturalmente de todo o processo. Mas quando nós falamos das duas grandes guerras do século XX, nós estamos falando das guerras mundiais, mas existiram várias guerras ao longo do século XX, né? Não apenas essas duas. Então essas conquistas trouxeram bênçãos incontáveis. Se eu estou aqui conversando com vocês à distância, isso é também uma bênção da tecnologia, nós podemos trocar coisas positivas aqui, só que o lado negativo disso demonstra primitivismo e atraso moral das criaturas humanas, que em determinados segmentos elas voltaram para questões mais cruéis. Basicamente, quase tudo que nós usufruímos hoje começa no exército, começa no militarismo. Se tem drone, se vai ter jetpack, se tem internet, tudo isso começou como necessidade militar, né? De conseguir encontrar uma maneira de subjugar o adversário à distância, telepaticamente. Foram vários testes. Depois que isso cai no comum, aí chega para nós. Não deveria ser assim. É uma tecnologia, é um investimento financeiro, envolvem vidas, né? Porque você fala, vamos testar um jetpack, né? De uma mochila que faz o indivíduo voar. Alguém morreu para que isso acontecesse, alguém pode ter explodido, alguém sofreu de radiação para que certas técnicas fossem desenvolvidas. Então são vidas que estão sendo jogadas ali. Vidas que vão sendo destruídas e hoje as pessoas morrem por drones, né? Drones que bombardeiam países, né? O Barack Obama usou muito drone durante a sua gestão, que ficou muito velado isso tudo em razão da popularidade dele, né? Por ele ser visto como alguém muito positivo. Mas ele foi um dos que mais utilizou de drones para destruir os inimigos. Os adversários, né? Então essa questão toda que nós usufruímos hoje
ela passa muito pelo nosso cerne bélico. O animal, de forma geral, ele é territorialista, né? Então, nós somos animais, nós somos também territorialistas. Basta você observar quando a porta de um metrô abre e as pessoas se acotovelando para irem sentadas. Ninguém está preocupado com o outro. Eu miro apenas na cadeira. E isso é a dança da cadeira. Quando era criança, depois que você fica adulto, você descobre que ela era útil para isso, né? Para eu conseguir ir sentado no metrô. E quando a pessoa não consegue, ela fica olhando feio para quem conseguiu e fica encostando a coxa para ver se incomoda. Isso é bélico. Isso é o territorialismo. Isso é o primitivismo falando. No último encontro eu falei sobre a questão do cérebro reptiliano sempre estar ali funcionando. É isso que Joana trouxe. O indivíduo descobre uma tecnologia que pode modificar o mundo, pode criar alguma coisa de positiva e de repente ele pensa, mas eu também posso destruir o meu adversário com isso. Quando nós chegamos nesse ponto, é porque nós falhamos em aceitar a evolução que já aconteceu, em aceitar o desenvolvimento do nosso cérebro, que também é uma tecnologia dentro do nosso corpo. Treinamentos de respiração, treinamentos de meditação, processos terapêuticos, isso tudo foram ferramentas que foram lapidando o desenvolvimento do nosso cérebro e melhorando a nossa capacidade de utilizá-lo. Só que aí você também começa a encontrar pessoas que usam isso para o mal. Desenvolvem a programação neurolinguística. Isso ajuda a identificar criminosos. Isso ajuda a perceber padrões de comportamento. Esse indivíduo, quando ele faz isso, é porque ele está mentindo. Mas aí o que o indivíduo utiliza isso? Para manipular os outros. As pessoas utilizam isso para saber se a outra está interessada nela ou não e conseguir facilidades com sexualidade, depois abandonar a pessoa sem responsabilidade afetiva. Então, de forma geral, toda tecnologia ela é, de alguma forma, conectada ao mal, ao maligno, ao bélico em algum momento. De um lado, a evolução da ciência e da tecnologia, e do outro, o isolamento em relação ao grupo social. As mudanças drásticas a respeito da vida e do seu significado, diante dos mentirosos padrões elegidos como ideias para o bem-estar e a felicidade. Ideais para o bem-estar e a felicidade. Ela divide a evolução da ciência e da tecnologia e do outro o isolamento em relação ao grupo social. Mudanças drásticas a respeito da vida e do seu significado, diante dos mentirosos padrões elegidos como ideais para o bem-estar e felicidade. As pessoas um pouco mais antigas, elas eram tão infelizes assim? Sempre existiu depressão, sempre existiu ansiedade. Você vai olhando para a história dos grandes conquistadores, eles eram compulsivos. Nero era compulsivo, Napoleão era compulsivo. Então esses indivíduos eram ansiosos, né? Hitler era compulsivo, Mussolini. Não há como negar que a ansiedade sempre existiu. Autores, né? Quando você pega filósofos, eram filósofos um pouco mais entristecidos, naturalmente deprimidos. Então isso é uma questão. Mas hoje, tirando algumas cidades do interior e ainda assim algumas bem pequenas, assim, com população bem pequena, se você estiver andando na rua e alguém te der bom dia, para algumas pessoas isso é agressivo. Ah, bom dia o quê? Sabe? E até algumas décadas, se você passasse por alguém e não desse bom dia, você era o agressivo. E aí essas pessoas tinham lá a casa com alpendre, né? O chamado alpendre, varanda, e elas sentavam ali e ficavam na calçada, né? O sol baixava, as pessoas iam para a calçada. Cada um sentava na frente da sua casa com aquelas cadeiras de fio, né? Que era a chamada cadeira de alpendre, não se usava em nenhum outro lugar. E aí elas ficavam ali, né? Esse era o WhatsApp, o grupo de WhatsApp da rua, né? Ô, vizinho, e a filha? Ô, e a filha? Eu não sei o que e tal. Aí o outro passava, dava bom dia, bom, é tudo bom. Essas pessoas, elas eram tristes, elas eram feridas, né? Elas eram violentas com os filhos, elas tinham um pouco mais de dificuldade financeira de alguma maneira, mas meio que quase todo mundo conseguia comprar uma casa própria e ter o seu carro ali. Era assim, era possível, né? Hoje não é possível. Hoje você pode ter uma TV de 42 polegadas, mas ela já está obsoleta, porque tem uma que é 8K de 60 polegadas com uma tecnologia quântica. E você precisa gastar 9 mil numa TV. E a tua geladeira ela custa 12 mil reais, porque ela tem que ter comunicação com o teu celular e uma tecnologia disso e daquilo.
é muita coisa. Nós ficamos distanciados, porque as possibilidades elas aumentaram muito e a necessidade de estarmos no topo continua a mesma. Essa é a parte bélica, essa é a parte primitiva. Eu não aceito que eu vou na casa do vizinho, ele tem um ar-condicionado double inverter e o meu ar-condicionado não é nem inverter. Eu me sinto, olha como eu estou ultrapassado, parece que eu estou com um tacape quebrando o osso. Eu nem lembro que tem gente que tem só um ventilador que achou no lixo, que faz um barulhão, que não tem nem aquela proteção mais, que só fica girando para conseguir sobreviver à noite quente. Eu acho que todo mundo tem um ar-condicionado e o meu é o pior. Eu acho que todo mundo tem um carro e o meu é o pior. Eles vão colocando, né? Você vê no carro tá lá escrito Onix, mas aí tem o Onix Turbo Premier. Eles vão colocando adesivos no carro para você se desconectar daquilo. Ah, o meu não é Premier, né? Então o meu não tem isso, o meu não tem aquilo. Fica um senso profundo de que eu quero chegar em tal lugar. Você vai observar as pessoas falando sobre comprar coisas e elas dizem: eu vou comprar esse carro que é o celular de entrada, é o carro de entrada, é o tênis de entrada. Aí depois que eu acabar de pagar, eu vendo ele intermediário para aí eu chegar no top. Aí nós chamamos de top. É assim. E antes era você escolher se você ia ter um Chevette ou uma Brasília, se ele ia ser azul ou se ia ser vermelho. Então é bom que nós tenhamos essas opções, mas é péssimo que nós validemos o nosso valor por elas. Quando isso acontece, nós nos perdemos. Então, todo esse processo que Joana refere aqui, da evolução da ciência e do isolamento em relação ao grupo social, eles estão relacionados a esses ideais mentirosos do que é bem-estar e felicidade. Como é que eu vou me conectar ao grupo social se toda vez que eu me encontro com uma pessoa eu me comparo com ela? Como você vai se sentir em paz? Antes você saía com seu amigo e ia lá num bar tomar um suco, uma cerveja, agora você chega e ele está com um smartwatch novo. Fala, olha a função que tem aqui. E aí você fica se comparando. Ele fala, você já monitorou seu sono? Não, eu não tenho pulseira. Não, como que você não monitora seu sono? Olha, eu descobri que eu acordo 7 vezes durante a noite, eu tenho gases às 3 da manhã. Isso é bom se você está fazendo uma avaliação médica e se você quer se conhecer. Só que você precisa disso. Então é sobre parar um pouco para pensar nesse espaço que você ocupa no mundo e dar uma olhada ao teu redor se você não está se tornando um acumulador. Uma pessoa que acumula coisas, mas que realmente não usufrui de todas as funções dela. Então você utiliza tudo que o seu celular oferece, ou um modelo mais básico dele teria dado a mesma coisa que você usa hoje. Você sabe usar todas essas funções, tem uma câmera maravilhosa, mas você sabe regular tudo aquilo ali? Ou você só aperta o botão e tira a foto? Então, são esses pontos que vão te fazer perceber se você está de alguma maneira se perdendo nessa ilusão. A extraordinária contribuição virtual facilitou a comunicação, a tomada de conhecimento de ocorrências online, no mesmo momento em que vem acontecendo em toda a Terra. Ao tempo que a soma de disparates e de estímulos à violência, ao ódio, ao racismo, ao crime e ao suicídio, as mudanças de conduta, aturde e domina internautas desavisados ou menos resistentes moralmente. Então, sim, é uma verdade. Facilitou a comunicação, cá estamos, a tomada de conhecimento de ocorrências online no mesmo tempo em que vem acontecendo em toda a Terra. Se começar a filmar agora um atropelamento, eu vejo isso agora. Então, assim, automaticamente eu tenho acesso a qualquer coisa. A pessoa fizer um filme agora no Afeganistão, eu estou assistindo a live dela. Por isso chama live, né? Tudo agora é ao vivo. Você consegue. Só que ao espaço que isso ocupa de manifestação bélica, porque é uma ferramenta, então permite também que o racista seja racista. Permite que o misógino seja misógino, que a misândrica seja misândrica. Permite. Porque o que acontece de verdade? Você vai processar alguém? Você vai conseguir? Então, se você está assistindo, aí vem uma pessoa e faz uma ofensa racista na sua direção, você vai processá-la? Quanto tempo isso vai levar? Vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos? Você vai ficar levando isso adiante? Então, as pessoas vão deixando passar.
E o indivíduo cria um fake, entra por VPN, né? Ou seja, ele conecta a internet dele em um outro país, parece que ele está lá. Quem tem tecnologia para ficar buscando isso? Você está no Brasil, você liga para a polícia. Olha, meu vizinho está matando o outro aqui. Eles não vêm? Eles não têm contingente para vir aqui ver um homicídio? Depois, por buscar o corpo, eles vêm, né? Mas eles não têm contingente para vir verificar uma reclamação? Você acha que tem contingente para ficar verificando crime virtual? Não tem. Você diz assim: tem lei, nós passamos agora o Réveillon. É proibido soltar fogos. Mas se você ligar, a polícia vai vir? Ó, meu vizinho está soltando fogos. Dane-se. A prefeitura solta. Ninguém liga. Ninguém vai vir. A sensação de lei, ela é ilusória. Ilusória. Você tem relatos de pessoas dizendo: olha, eu liguei na polícia e falei: tem um cara tentando entrar em casa, mas ele já entrou? Não. Então nós não podemos ir. Mas e quando ele entrar? Quando ele entrar, você me liga, então vem buscar o corpo. Nós não temos. Se você for olhar profundamente, nós não temos. Então não há uma justiça. E como é que vai ser criminalizado um cara lá da Índia me chamando de macaco branco aqui no Brasil? O que eu faço? Ó, teve um cara da Índia que me chamou de palmito. O que eu faço? Nada. Só que quando Joana refere isso, ela está dizendo: algumas pessoas entendem que a violência, que esse conteúdo bélico é inerente ao ser humano. Só que outras pessoas são mais sensíveis. Elas não dão conta. Então elas vão e cometem suicídio. Elas são estimuladas. Elas se sentem extremamente agredidas. E essa injustiça dá muita raiva. É lógico que dá raiva. Não há nada que eu possa fazer. Você vai ver o seu bicho tremendo, você vai ver o seu filho esquisito, você vai ver o cachorro do vizinho fugindo porque estão soltando fogos e você não pode fazer nada. Se você reclama, a pessoa fala: vai morar no mato. É simples assim. Quanto isso vai constrangendo o indivíduo? Tem um filme dos anos 90 que chama Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas. Mostra esse indivíduo, né, num trânsito fechado, numa cidade grande, calor, vai dando aqueles closes dele no carro, olhando para o congestionamento e o suor descendo. Quando ele entra numa conveniência, porque o preço da Coca-Cola subiu, ele surta e quebra tudo. E ele sai destruindo tudo. Porque ele está pé da vida. E esse indivíduo é qualquer um de nós, porque nós estamos o tempo todo sendo levados ao limite. Você vai ver a pessoa estacionando na vaga de deficiente e você não pode falar nada. Você vê a pessoa estacionando e não deixando espaço para o pedestre passar e você não pode falar nada, porque ele ainda desce com uma faca e te mata. Você só aceita. Você tem que pedir permissão para passar na faixa de pedestre porque o motorista é um boçal. Nós estamos nesse espaço. Todos sendo levados ao limite da humilhação. Por que o outro pode e eu não posso? Por que essa pessoa acha que é melhor que eu? Por que ele vê que eu estou aqui e ele liga esse celular tocando essa música chata e me obrigando a ouvir? Por que ele vem aqui para a praia colocar essa caixa de som gigante achando que todo mundo quer ouvir o que ele está tocando? Por que eu não posso fazer nada? Isso começa a crescer. Esse primitivismo começa a emergir. Então, para você entender uma guerra entre países, basta você compreender como funciona uma guerra dentro de você. Eu quero comprar o metal, aquele cara não deixa. Eu quero comprar o petróleo, esse cara não deixa. Ele falou que não vai mais me dar madeira. Então ele vai se irritando. Ele fala: como assim esse cara acha que é melhor que eu? Só que eles têm tecnologia. Então, em outras palavras, significa que se todas as pessoas tivessem armas, o mundo seria um lugar mais seguro, porque o bandido pensaria duas vezes. Para o bandido, seria um lugar mais perigoso. Mas para o civil, seria um lugar bélico. As pessoas matariam as outras no surto porque elas estão estressadas. Não mataria como um bandido para roubar, mas mataria porque bateu no carro, mataria porque beijou a namorada do outro, mataria. E isso é muito grave. Nós não temos condições nem de ter dois punhos, porque nós já saímos quebrando o nariz do outro. Calcula uma arma, infelizmente. Tá? Infelizmente, nós não sabemos usar o nosso emocional. Alguns dariam conta,
Só que é um risco muito grande de você assumir, considerando que as pessoas estão extremamente odientas umas com as outras, desconectadas e violentas, porque elas estão sendo violentadas pela falta de tudo, de segurança, de dinheiro, de paz, de direitos. Então eu acabo assumindo essa postura e estas pessoas acabam sofrendo. Então tem muito adolescente exposto a isso. Então é comum você criar um fake para poder colocar o seu ódio para fora. Relações amorosas suspeitas estabelecem-se, dando largas à fantasia e à ilusão, com a consequência de lares e de vidas que se estiolam através de personalidades psicopatas, destituídas de sentimento de elevação, que se utilizam do recurso para esconder-se, dando vazão às paixões soezes, que são sem valor, vulgar, tá? Soez é sem valor, vulgar. Relações amorosas suspeitas. E como não entrar no número de pessoas que estão sendo enganadas? É psicopatia. Você tem a psicopatia, né, como uma característica em si, o transtorno de personalidade, né, a psicopatia, que é o dito antissocial também. Tá? Então, o psicopata, ele tem sentimentos. O psicopata não tem sentimentos. Não, o psicopata tem muito sentimento. Só que só o próprio. O psicopata não reconhece o sentimento do outro. Então, se você, por exemplo, se você come carne, você não se importa com o sofrimento do porco, da vaca. Você não se importa. Você vai lá e compra um pedaço dele morto. O psicopata é assim com seres humanos. Ele também não entende você como um ser vivo que você é apenas algo para ele. Como a galinha é algo para você, vai lá, vamos fazer uma galinha. Pega uma galinha que está viva, andando, tem os seus pitinhos, e quebra o pescoço dela, põe na panela e come. O psicopata é assim. Então ele olha para um ser humano, uma pessoa está chorando, não me importa. Ele vai deixar um filho para trás, não me importa. Você não se importa com o bezerro, o psicopata não se importa com a criança. É o mesmo elemento figurativo. Tá? É essa representação de não faz diferença para mim. Só que ele tem muitos sentimentos. Eles são perturbados, eles são vaidosos, eles são inquietos, eles são sensíveis. Só que quando eles estão atuando, eles são o que eles quiserem ser. Porque o outro não tem recurso para se defender. Fica claro? Então, se você quer matar uma galinha, basta jogar milho que ela vem. Como que um psicopata enxerga? Essa mulher de 42 anos que passou por um divórcio, tá deprimida, tá se sentindo solitária. Não, ele joga o milho. Oi, tudo bem? Te achei bonita na academia. E ela vai. Porque é da natureza humana acreditar. O humano, ele acredita. Nós vimos no último encontro, né? A criança acredita. A criança vai embora por um pirulito. A criança é estuprada por uma bala. E ela simplesmente é. Porque ela acredita. Então isso fica em nós. Se eu cresço num lar onde as pessoas não mentem para mim, um lar que é confiável, onde meu pai foi amoroso, minha mãe foi amorosa, eu tendo a me deixar ir com as pessoas. Se eu cresço num lar mais violento, eu fico um pouco mais ressabiado. Mas de forma geral, a nossa natureza é crer. Olha o tanto de igreja que tem aí. Olha o tanto de fãs, de shows. As pessoas creem. O ser humano quer crer em qualquer coisa. Eu posso fundar uma religião agora. 10 adeptos eu sei que eu tenho. Gente, a religião dos cheiradores da sola do chinelo. Quando você cheira a sola do chinelo na versão horizontal, você alcança o nirvana. Tem gente que vai estar cheirando a sola do chinelo. Então é isso que o psicopata faz. E ele tem um espaço, porque antes você assiste esses filmes como o do Jeff Dahmer, que são os psicopatas, né, serial killers que tiveram na humanidade, e você percebe que ele tinha que sair, procurar o indivíduo, ver se o indivíduo passava todo dia naquele local, encontrar o momento certo para abordá-lo, levá-lo para a casa dele para depois matá-lo. Não era fácil. Hoje o indivíduo joga 1000 iscas na internet e a pessoa vem até ele. Então tá muito fácil para estupradores, para psicopatas, para estelionatários.
Eles não precisam nem dar a cara, eles criam um fake. E agora com a inteligência artificial, você pode colocar uma foto do seu rosto e digitar lá, me coloque com uma roupa de empresário, me coloque com uma roupa de chefe de cozinha. Ele monta perfeito para você. Então hoje, se você for lá na Nigéria, por exemplo, no Instagram de um nigeriano, uma pessoa comum, uma pessoa com 600, 400 seguidores, pega uma foto dele, ou seja, é um ninguém. Pega uma foto dele, vai para a inteligência artificial, cria toda uma. Olha, agora eu quero uma foto minha lá na Times Square, agora eu quero uma foto minha lá no Coliseu. E você monta um álbum com 50 fotos, agora põe um pouco de barba em mim, agora deixa o cabelo um pouco grisalho. Parece que você tem foto ao longo de 5 anos num perfil, a pessoa olha, te compra. E você é um loiro de olho azul. Mas está ali, com uma vida toda fomentada. Esse processo de psicopatia, portanto, fica facilitado porque as pessoas estão sensíveis, vulneráveis, acreditando em tudo e desesperadas por atenção. E quando elas alcançam uma atenção, elas sentem que foram validadas e nessa validação elas se entregam. Então, relações amorosas suspeitas. Mais do que suspeitas, né? Falidas já estabelecem-se. São fantasias, ilusão, destroem lares, porque no meio disso tudo tem gente casada que cai, tem gente que cai em golpe. Isso tudo vai sendo destruído até que o indivíduo perca tudo. E várias vidas são afetadas, dando vazão a essas paixões, sem valor algum. O culto ao corpo e ao prazer, o desvio das funções sexuais, a mentirosa vitória na telinha, com os seus poucos e desvairados 15 minutos de fama, enlouquecem a juventude ansiosa e sem rumo, que busca o fácil, através da venda ignóbil da inocência, antecipando as experiências humanas dolorosas no período juvenil, quando ainda não tem robustez para os enfrentamentos, fanando-lhes as esperanças de maneira insensível. Fanar é reduzir a parar. Culto ao corpo e ao prazer e desvio das funções sexuais. Os desvairados 15 minutos de fama. Enlouquecem a juventude ansiosa. Não só a juventude, tá? Tem gente de todas as idades passando por isso. O que ela refere é que o jovem ele está sendo exposto diretamente. Antes havia uma transição. Tá? Você ia sofrer um bullying, talvez, porque estava acima do peso, porque tinha uma orelha grande, e aquilo ia ficando evidente para você. O sistema ia mostrando para você se você era feio, se você era bonito, se você ia ter chance ou não, né? Se você ia conseguir vencer na dança do acasalamento. Mas isso era gradual. Agora não. Você posta foto de um bebê, já tem gente falando: nossa, que bebê feio. Olha que bebê gordo. E isso é violento, porque não passa por uma transição. Quando você cresce naquele ambiente, tem algumas regras. O colega da tua sala, ele pode te chamar de orelhudo, mas ele vai para a diretoria, tem uma punição, a mãe dele vem, ele é obrigado a pedir desculpa para você, ele começa a pensar 2 vezes antes de fazer tudo isso. Agora não. A pessoa coloca uma foto ali de 14 anos fazendo uma dancinha, já tem um cara de 50 oferecendo dinheiro para ela. E ela quer dinheiro. Quem não quer? Com 14 anos você não queria dinheiro? Meu Deus, mas onde você arrumava? Aí de repente agora tem um cara falando: te dou 5 mil pra você sair comigo? Te dou 5 mil pra você mandar uma foto pelada? O que custa mandar uma foto pelada? Ela já tá quase pelada no vídeo, porque as roupas já não cobrem nada. Por 5 mil? O que ela vai fazer com 5 mil? Ou ela vai ganhar um iPhone? Ela com 14 anos já vai chegar com um iPhone na escola? A cabeça cresce, né? E vai e desce. E é muito difícil saber separar, porque você se torna meio que a rainha e o rei do baile muito cedo. Quem que eu quero? Esse aqui é feio. Olha esse aqui, olha esse aqui. Esse aqui é bonito. Não tem mais um desenvolvimento daquela proximidade do dia a dia, que você vai percebendo a pessoa, as idiosincrasias dela, vai se apaixonando. Então nós temos muitos casais que se formaram na 8ª série, 1º ano do ensino médio e que estão juntos até hoje. Agora, nesse começo de 2024, as pessoas estão fazendo no Instagram lá, né, no Stories. 2024 você vai estar com qual pessoa e há quanto tempo você está com ela?
Tem gente postando foto, ó, tô desde 2001 com a mesma pessoa. 2001, 2000 eu tinha 17, então são amigos meus que estão desde os 17 anos casados, tá? Hoje você não vai mais ter isso, porque não há espaço para crescer. Você nem está vendo as pessoas que estão na tua sala de aula, porque você já está olhando os outros das outras salas de aula, porque você está olhando no TikTok. Então, isso significa que houve uma evolução. Só que essa evolução, a reflexão de Joana é que essa evolução, ela trouxe uma desconexão com algo que teria uma base mais sólida. Porque a maneira como nós enxergamos o amor, a maneira como nós enxergamos o outro, é como a nossa religiosidade se desenvolve. E quando eu falo religiosidade, eu estou falando daquilo que me aterra. Por mais irônico que pareça, né? Religiosidade deveria ser o que me coloca no céu. Não, religiosidade é o que me aterra. É isso que Joana vai dizer. É a religiosidade, não a religião, a religiosidade bem estruturada que me dá motivação para viver. Se eu fico só trocando, esse eu não quero mais porque fez um comentário. Esse artista não vale mais, esse é maravilhoso. Você vai cancelando pessoas. E já não tem mais. Tá? Então você crescia, antigamente você ouvia falar de Antônio Fagundes, você ouvia falar de atores com uma profundidade que eles ficavam 20, 30, 40 anos na TV. Hoje dura 3, 4 anos, 5 anos alguém e já desaparece. Tem comediante de stand-up que você adorava ver que você nem lembra que eles pararam de fazer show. Acabou. Simplesmente acaba. Então há um espaço para reflexão. Corpos belos, trabalhados por excesso de musculação, sarados e interiormente vazios de aspirações e de significado, dão lugar a condutas extravagantes, que elevam à glória equivocada e derrubam em ritmo acelerado aqueles que foram arrastados pelas fantasias dos seus apaniguados. Apaniguar é favorecer, apadrinhar. Corpos belos trabalhados por excesso de musculação, sarados e interiormente vazios de aspirações. O culto ao corpo, ele começa de novo como a tecnologia. A tecnologia diz, os estudos da educação física, os estudos da fisiologia e da nutrição mostram que a atividade física é importante para o corpo. A musculação é importante para prevenir um envelhecimento negativo. Então você vai chegar na terceira idade funcionando, não todo travado. E aí o que o ser humano faz? Ah, isso aqui é bom? Quero overdose. Eu não quero mais só que o meu corpo esteja bom na velhice. Eu quero parecer um touro. Mas olha, tem um limite do desenvolvimento do corpo. Então eu vou injetar hormônios. Só que esses hormônios vão te trazer consequências, não importa. E não tem hormônio humano, porque não dá para fazer experimento com seres humanos, eu vou tomar hormônio de cavalo. Olha a irracionalidade disso. Só que isso se desenvolve, porque o sistema pensa, dane-se, essa droga você pode usar. É simples assim. Você não pode competir, mas você pode usar. Então hoje você tem roupas que são feitas para corpos que usam anabolizantes. Elas não servem mais ninguém. Se você não tiver aquele corpo completamente gigantesco, elas não servem você. Então eu falo, nós vamos vender roupa para esse tipo de público porque pode. Então sistematicamente você sabe que o corpo humano tem um limite de desenvolvimento. Você olha para aquele indivíduo, você sabe que ele injetou hormônio, mas não pode prendê-lo. Como olhar uma pessoa que fumou maconha, tá com o olho vermelho, ou que ela tá com o nariz branco de cocaína. Não tem nada em cima, né? Como diria Bezerra da Silva, foi para a cabeça. Você sabe, é ilegal. Ele não pode ter acesso a essa medicação, mas ele está lá e ele tem roupa para isso e ele tem tudo para isso. E vai se tomando uma proporção que agora as pessoas vão à academia com garrafa de 3 litros d'água. Quem que toma 3 litros d'água? Ele não pode ali no bebedouro encher de novo, sabe? É tudo assim.
Fica constrangedor. Se você vai à academia, eu vou com a academia com uma roupa velha, porque eu vou para suar, você tem que ter a roupa da academia. Então isso criou uma religião. E como toda religião, tem os crentes que são fanáticos. Esse lado negativo que Joana fala. Tá? Então não é sobre o cuidar do corpo, ela está falando sobre o excesso. E se você precisa ir além do que o teu corpo naturalmente chega, fazendo uso de substâncias que são para outros animais e que trarão consequências e que ainda não foram estudadas por décadas suficientes para saber quais são essas consequências, então você está cometendo um excesso. Seria interessante investigar por quê. Um grande número de pessoas que estão em academias estão lá porque sofreram bullying. Academia e arte marcial. São as pessoas que apanharam e são as pessoas que eram vistas como feias. Elas querem gerar uma compensação. Dificilmente você vai ver numa academia fazendo todo esse movimento para criar uma força muito grande uma pessoa que não sofreu esse tipo de violência. Então ele vai crescendo e vai crescendo. Ele está criando uma armadura muito grande para se proteger de quê? Aquilo demanda um investimento. Tá? Então a reflexão sobre isso tudo não é no sentido de certo ou errado. É saudável ou doente. E tudo que é excesso, tudo que é overdose, tudo que vai além do natural e precisa de subterfúgios é doentio. Olha, vou comer 7 quilos de batata por dia. Tem batata no mundo? Coma teus 7 quilos. Vou injetar um negócio que é para cavalo? Não é natural. Não é natural. Condutas extravagantes que levam à glória equivocada, porque os indivíduos vão bajulando você, né? Seus seguidores vão admirando. É você ver vídeo de pessoas compartilhando, elas estão fazendo exercício tudo errado, técnica errada, se machucando. Ninguém quer saber, mas elas estão lá. Olha eu aqui, ó. Ninguém se importa. Mas como tem essas pessoas que estão validando isso de alguma maneira, elas não se importam que você consegue erguer 120 quilos. Elas querem ver você ali. Seu corpo exposto, sua postura exposta. Se a pessoa quiser ver alguém levantando peso, ela vai ver um personal trainer fazendo isso, ela vai ver um profissional fazendo isso. Mas a pessoa imagina que não, olha como elas admiram a capacidade que eu tenho. Elas não admiram a capacidade que você tem. Elas estão gostando de ver você na posição que você fica, seja homem ou seja mulher. É objetificação e só. E isso vai te dando uma sensação de que você está sendo validado na técnica, validado no seu comportamento. E na verdade não é essa validação que está aí. Eu sinto muito. As mudanças de humor contínuas e a debandada dos compromissos éticos que dão sentido à vida caracterizam com perfeição essa fase das incertezas. Indiscutivelmente, o ser humano encontra-se em crise existencial. Então, para Joana de Ângeles, não há dúvidas de que o ser humano está em crise existencial. E entre sintomas estão as mudanças de humor contínuas e a debandada dos compromissos éticos, que dão sentido à vida. Não há mais uma importância de fazer um compromisso ético. Então, eu estou aqui falando das questões de corpo, mas você tem, por exemplo, streamers, né? Gamers. A garota mostra ela mesma jogando um jogo com a câmera. Mas o que tem lá? Só o decote dela. Todo puxado para cima, tá lá, 2 peitos gigantes na tela. Ah, eles estão gostando de me ver jogar. A outra vai tocar violão também, nem toca tudo isso, mas coloca lá o decote. O cara tá lá sem camisa. Então isso tudo é uma ilusão. O indivíduo sabe que ele está atraindo por aquilo, ele manipula aquele sistema, mas um lado dele começa a acreditar que as pessoas gostam dele. E ele vai se estimulando a fazer aquilo cada vez mais. Vai se perdendo naquela personagem. E quando isso acontece, quando o indivíduo entra em contato com a realidade daquele mundo onde aquele poder não existe mais, ele se frustra, ele não quer mais sair de casa, ele quer ficar só com os seguidores dele. Os seguidores dele idolatram, seja o peito dele, seja a cintura dele, não importa. Mas as pessoas de fora não. Para as pessoas de fora é só mais uma pessoa. E é muito doloroso, para quem acha que é mais do que realmente é. Ninguém pode proporcionar felicidade e bem-estar reais, porque essas emoções independem de circunstâncias externas, embora muitos pensem ao contrário. São sensações que se expressam como emoções e logo cedem lugar aos transtornos, às frustrações e amarguras quando o objeto ou pessoa propiciadora do prazer altera sua conduta ou se desinteressa em continuar
no que ora se lhe apresenta como tedioso. Aqui ela está refletindo que ninguém vai te dar isso. Ninguém pode te proporcionar felicidade e bem-estar. E nem você vai proporcionar isso para o outro. Estas emoções independem de circunstâncias externas. Elas são internas. Ou eu estou ou eu não estou. Eu vou fazer o movimento. Então alguém pode dizer para você, se você se alimentar dessa maneira, vai melhorar seu intestino, porque agora você está com o intestino preso. Mas é você quem tem que ir lá e comer. É isso que eu estou insistindo nos últimos encontros. Você vai se levar para um lugar melhor. Não fica olhando o outro fazer esteira. Vá você e faça. Não fica vendo o outro levantar peso. Vá você e levante. Mas quando estiver lá, levantando 20 quilos, não se sinta constrangido porque a pessoa vem e põe o pininho no 120. Você não sabe quanto tempo ela está fazendo isso. Você não sabe se ela está fazendo isso só de forma orgânica ou se ela está usando suplementos ilegais. Então não faz diferença para você. O que importa para você é levantar amanhã mais do que você levantou hoje. Seja de peso, seja de afeto, seja de tudo. Você vai conseguindo se construir, voltando para esse pessoal de antigamente que colocava a cadeira no alpendre. E meio que todo mundo tinha a mesma roupa e ninguém, olha, comprou a cadeira verde, essa cadeira verde. Ninguém ligava para isso. Se tivesse um caixote para sentar, sentava. Aí a criança do vizinho sentava um pouco aqui, depois ia para do outro. Tinha uma coisa, que isso não vai voltar. Não adianta, nem deve voltar. Isso seria um retrocesso. Mas extrair o que era de positivo daquilo é a mensagem aqui. Não é um saudosismo. Mas por que essas pessoas não tinham essas neuroses especificamente? Porque de alguma maneira elas tinham muita coisa no próprio prato. Era filho para cuidar, casa para limpar, tinha que ir para trabalhar. Agora não, a pessoa está no trabalho assistindo celular, ela está no trabalho assistindo pornografia, ela está trabalhando de casa fingindo que está na reunião, desliga a câmera e está assistindo série. Então tem tanto tempo para fazer nada, tem tanto tempo para cuidar da vida dos outros, que não constrói a própria. Não constrói a própria. Tá lá falando do corte de cabelo da outra que é feia, mas a louça, a pia tá cheia de louça. A casa tá empoeirada. São sensações que se expressam como emoções e logo cedem lugar aos transtornos. Olha, é uma sensação, então o que vem do sensorial, se expressa como uma emoção, então mexe com uma questão que é emocional, mas rasa, e cede lugar a transtorno, que aí é profundo. Frustrações e amarguras, quando o objeto ou pessoa propiciadora do prazer, ou seja, aquele que eu admirava, que eu achava que ia me fazer feliz, altera sua conduta e desinteressa em continuar. Agora se apresenta tedioso. Então tem o cantor Drake, do Canadá, que tem uma legião de fãs no Brasil e não sei o que, e os caras lá para ver o cantor, acho que era no Lollapalooza, não lembro. Ele falou, não quero cantar no Brasil, eu acho que os brasileiros não sabem cantar inglês e eu não quero mais ir pro Brasil. Ele não veio. Ele não veio. Ele falou, não quero mais. E as pessoas ficam todas ofendidas. Onde já se viu? Que absurdo. Inacreditável. A menina morre desidratada lá no show da Taylor Swift, acho que foi. Que absurdo cancelar o show. Eu vim de longe. Problema seu. Você acha que a Taylor Swift está preocupada? Ninguém liga. Ela não liga. E aí a pessoa se ofende. O Justin Bieber, quando veio ao Brasil, cuspiu na cabeça de uma fã. Aí a pessoa fica, como assim? O indivíduo lá de Abadiânia que abusava das pessoas, mas ele não era o novo Jesus na Terra? De repente não é mais. E isso que acontece com essas pessoas pode acontecer com você. Um comentário errado que você deixa, um print que você vira, uma coisa tirada de contexto já será o suficiente. Ninguém vai te dar espaço para se explicar. Tá? Ninguém vai te dar espaço para se explicar. Tem uma sketch do De Noite que eles fizeram com o Dedé, que era, acho que tem uns 2 ou 3 anos isso, que era uma homenagem aos Trapalhões, mostrando que o humor dos Trapalhões não poderia mais funcionar na sociedade atual por conta do politicamente correto. E eles estão numa mesa conversando e tem pessoas que pegam aquelas mensagens isoladas, né? Então, em dado momento, alguém oferece café para o Dedé,
Fala, Dedé, você quer café preto? Ele falou, não, eu não gosto de preto. Aí alguém fala, como assim não gosta de preto? Você é racista. E ele tava falando que não gosta do café preto. A internet é isso. Eles vão tirar você de contexto. E você simplesmente vai desaparecer. Eles não têm poder para destruir uma Taylor Swift. Ela pode aparecer com uma suástica amanhã que vai ter gente fazendo Hail Hitler para ela no show. Não tem problema. Mas o ser humano comum como nós podemos sim ser destruídos. Sermos destruídos por um comentário. Então é muito importante eu não ser a pessoa que destrói o outro. Porque se eu fomento essa cultura depois me devora. Porque eu não estou imune a fazer besteira. Eu não estou imune a ficar irritado e de repente fazer um comentário um pouco mais exagerado. Contribuindo de maneira habilmente proposital, a mídia cria ídolos e devora-os a cada instante, exaltando o crime e os criminosos que se lhe tornam manchete contínua. Nos julgamentos arbitrários daquele aos quais atribui a responsabilidade pela desgraça, no estímulo à justiça pelas próprias mãos, encorajando psicopatas adormecidos a se tornarem famosos pela utilização dos hórridos espetáculos exibidos. E fica se esperando um justiceiro, né? Fica se esperando um justiceiro. As pessoas, elas entendem que aquilo pode acontecer porque alguém tem que tomar essa função. Então nós tivemos um período eleitoral, aí o Bolsonaro foi esfaqueado. Um indivíduo foi esfaqueado, né? Assim, não importa quem seja. E as pessoas falaram, que pena que não morreu. Aí o Lula ganha. E tem gente falando, por que não aparece alguém para dar um tiro nesse cara? Porque agora tudo bem. Fica todo mundo, vamos lá, vamos deixar uma pressão, porque eu quero que esse indivíduo morra. Então eu preciso convencer alguém de que ele merece morrer, porque eu sei que no meio dessa multidão tem um louco. Eu só preciso que esse louco se sinta encorajado. E era assim na época de Faroeste. Você põe a foto do indivíduo e coloca recompensa, 30 mil. Vai sair todo mundo para caçar esse cara. Se você fizer isso hoje, é que hoje não pode. Oferece uma recompensa. Na Dark Web, né, também antigamente conhecida como Deep Web, tem lugares onde pistoleiros, né, hitmans, eles contratam. Você pode colocar e pagava-se em Bitcoin e você digitava, eu quero que minha sogra seja morta, tal, quanto é, e ele mata a pessoa para você. Tem isso. Se não houvesse uma lei, se houvesse um lugar onde a pessoa pudesse falar, gente, eu ofereço 1 milhão para quem matar o político tal, o cara apareceria morto amanhã. Porque tem gente para isso. É isso que o Joana está dizendo. Eu tenho que tomar muito cuidado. Então, por isso eu disse que nós não podemos. Se eu vou reclamar com um vizinho que ele está com som alto, ele envenena meu gato. Onde já se viu? Eu não posso reclamar que o vizinho está com som alto, senão ele mata meu gato. O gato que está com você há 12 anos, que você tem como um filho, ele mata porque você reclamou do som dele. E não vai acontecer nada. Ele vai pagar uma cesta básica. Esse espaço é o perigoso. Então está muito difícil, está muito tenso viver dessa maneira. E as pessoas estão querendo fazer justiça pelas próprias mãos. E eu tenho que tomar cuidado para não me tornar esse justiceiro, porque todos nós temos ele no íntimo. O despudor agressivo que arrebata as multidões, especialmente acompanhando as cenas de deboche nos aplaudidos programas de degradação humana, para a conquista da fama pela imoralidade e do dinheiro pela perda da dignidade, favorece o surgimento de múmias morais, que são os seres destituídos de emoção e de sensibilidade, que a tudo se submetem para atingir as metas estimuladas pelo mercado do sexo e da drogadição. É a fase do humor autodepreciativo, né? A pessoa ele dá susto na mãe, ele engana o pai, faz pegadinha na rua, ele aceita qualquer coisa. O que vocês querem que eu faça? Olha, eu quero que você ponha a cabeça dentro de um balde de gelo por 2 minutos. Ele vai lá e põe. E a TV fica mostrando, né? Isso já vem há um tempo. Você vê a banheira do Gugu nos anos 90. O que era aquilo? Assim, o que era aquilo? Show da Xuxa dos anos 80, meu Deus do céu. Ela é quase de lingerie apresentar show para as crianças, era grossa com as crianças. O que era aquilo? O que era aquilo? Vinha gente cantar música pornográfica em show infantil. Sempre teve. Era uma coisa da sexualidade.
Agora virou uma coisa que vai além. É cara que nunca fez luta de boxe, agendando luta de boxe com campeão mundial, o Whindersson Nunes com Popó, pra apanhar. E a pessoa vai se deformando e a pessoa vai se. Isso é uma necessidade muito grande porque você precisa manter os seguidores, você precisa manter o interesse das pessoas. Você colocou fogo na cabeça, na própria cabeça semana passada, não tem graça fazer isso hoje. Agora você vai ter que jogar ácido. E nunca acaba. Enquanto as pessoas estão ali aplaudindo essas micagens, os indivíduos estão ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo eles estão se perdendo na própria personalidade e criando um monte de fãzinhos que falam: eu vou fazer a mesma coisa. Lembra da série do filme Jackass? Os caras mergulhavam em piscina de fezes, os caras ficavam fazendo um monte de coisa que não fazia sentido nenhum. E teve um monte de adolescente que imitou esses caras. E muitos adolescentes quebraram braço, quebraram dedo, quebraram cabeça fazendo isso. Não adianta colocar um aviso: não repita isso em casa. Colocar esse aviso é como dizer: faça amanhã. Então ela fala, deixa eu voltar aqui, ó. Múmias morais. Não tem, são ocas, né? Elas são movimentadas pelo que o outro coloca nela. Naturalmente encontram-se incontáveis labores de elevação moral e de dignificação da criatura humana, ainda insuficientes, no entanto, para conduzir a grande massa ao caminho do discernimento e da saúde real. São esses nobres exemplos de fidelidade ao dever e de continuidade da ação edificante que contribuem para equilibrar a balança moral do planeta humano. Quer dizer, no meio disso tudo tem coisa boa. Eu tento acreditar que esse estudo é uma coisa boa no meio disso tudo. Só que outro dia alguém deixou o comentário assim: às vezes eu pego um trecho só desse estudo aqui, né, de 1 minuto, e coloco nas outras redes para as pessoas verem que tipo de abordagem é utilizada aqui para ver se elas se interessam pelo estudo. E as pessoas comentam: faça mais vídeos assim. E é o que eu digo: eu não vou fazer. Esse aqui é um estudo de 40 capítulos, de 1 hora cada um, para quem quer 40 horas lendo um livro. Mas as pessoas querem que eu divida isso aqui, que assim são 3 horas para montar cada estudo desse, somando tudo, elas querem que eu transforme isso em 3 minutos. Para elas. Pelo menos a pessoa vem aqui, assiste e recorta o que ela quiser e depois divulga. Mas elas querem que eu faça todo esse trabalho, que já é uma seleção, que dentro dessa 1 hora de tudo que é colocado, eu ainda recorte pequenos trechos, coloque legenda para que elas possam simplesmente usufruir disso. Tá nesse nível. Então tá muito difícil competir com essa facilidade dos acessos. As pessoas estão entregando tudo desesperadamente porque elas querem atenção. Eu não quero atenção. Eu quero ajudar. E quem quer ser ajudado tem que fazer a própria parte de vir aqui. Eu sei que tem gente que assiste esse estudo na velocidade 2, na velocidade 1,5. Tudo bem, é você consigo mesmo. Só que eu não posso fazê-lo nessa velocidade e eu não vou ficar picando um trabalho que tem começo, meio e fim para te servir apenas uma dose como se fosse um cara no mercado falando: experimenta essa azeitona para ver se você gosta. Isso seria um desrespeito com Joana, isso seria um desrespeito com a minha ética, um desrespeito com o meu valor. Então, se em algum momento eu quiser fazer vídeos, como eu faço às vezes de responder perguntas, serão vídeos focados em apenas 1 minuto. Mas o estudo é um estudo. Tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Não se perder neste processo, mesmo sabendo que às vezes é cansativo, mesmo sabendo que em alguns momentos pode se tornar repetitivo, o objetivo é a meditação. É estarmos aqui durante essa 1 hora, pensando sobre esses temas, sem divagações. E não dá para ficar trazendo isso com vídeos curtos de 1 minuto. Quiser tirar algum trecho daqui e recortar, fica à vontade, mas não me comprometa depois se tirarem de contexto, porque algumas coisas que eu falo aqui também, se tiradas de contextos, eu tô perdido. Então estes indivíduos, né, esses conteúdos que ainda são positivos e colocados na rede, eles comprovam que o ser humano está fadado à ascensão e que o estágio inferior em que se compraz é transitório, por mais que dure, ensejando-lhe a experiência vivencial para a construção da sua individuação. A conquista dessa individuação é como um parto. Todos os partos doem, mesmo aqueles denominados sem dor. E eu posso dizer, porque os estudos começaram em 2015, na verdade 2012, mas em 2015, que foi para a Rede Amigo Espírita, e tinha o estudo do autodescobrimento, quer dizer, já vão fazer 9 anos.
Tem gente assistindo até hoje. E ruim, né? A câmera era ruim, o áudio era ruim. Meu Deus. Tem gente assistindo até hoje. Então, 9 anos depois, este conteúdo ainda vale alguma coisa. Então, essa ideia que Joana fala é que esses conteúdos que são positivos, agora eles estão em baixa. Só que depois eles vão emergir novamente. Porque as pessoas vão se cansar dessa frugalidade, elas vão se cansar dessa babaquice, dessa baboseira, elas vão se cansar. Aí agora, eu preciso de algo mais profundo. E aí nós estaremos ali, né? Estamos neste momento na vanguarda de alguma coisa que para quem está de fora parece a retaguarda, né? Parece que eu estou lá atrás, mas na verdade nós estamos na frente. Esse trabalho que nós estamos fazendo de pensar sobre essas coisas, de colocar uma lupa, uma luz nas reflexões de Joana, eles estão nos adiantando um caminho. Quando essas pessoas chegarem, aí caberá a vocês que também usufruem disso, acolhê-las e não humilhá-las. Elas serão muito bem-vindas. E talvez elas entendam, que saudade de assistir o vídeo que tem 1 hora de duração, sem propaganda, sem a pessoa pedindo like, sem. É só isso, eu sento e assisto, porque isso vai dar uma saudade, né? Chega uma hora que cansa também, você precisa de alguma coisa que você fala, eu vou assistir um filme agora de 3 horas de duração e não 6 episódios de uma série. Eu acredito nisso, e Joana, pelo jeito, também acredita. A conquista da individuação é como um parto e todos os partos doem. E se fizer o parto com anestesia, depois que a anestesia passar, dói o corte que foi feito. Então o parto dói. É dar luz a si mesmo, né? Imagina. Inevitavelmente, o ser humano traz um mito do significado e, mesmo incapaz de o identificar, momento chega em que a nuvem anestesiante do prazer desapareça ante o sol da realidade, ei-lo impulsionando para o avanço interno, a compreensão da mensagem do viver e do crescer psicologicamente. Avanço interno. Então nós temos o mito e talvez não saibamos. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu não sei o que é, eu estou buscando alguma coisa que eu não sei o que é, mas é isso que Joana diz, em algum momento isso vai aparecer. Então ela cita Parto, que é o que Sócrates também falava da maiêutica, né? De estar dentro de nós, nós precisamos fazer o trabalho de trazer isso à luz. Está lá no mundo das ideias. Tem uma coisa dentro de você que você sabe que vai responder essa tua angústia, que você sabe que vai resolver esse teu problema, mas você fica, será que é essa música que vai me fazer perceber? Será que é esse filme? Será que é essa pessoa? E fica aquele cheiro, tá cheirando, mas eu não sei aonde. Em algum momento isso vai acontecer. Continue buscando. Continue buscando. A questão é, dificilmente vai acontecer num baile funk. É mais chance de acontecer num estudo. É mais chance de acontecer numa reunião familiar positiva. É mais chance de acontecer dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de uma mesquita. É mais chance de acontecer numa meditação. Mas, se quiser continuar tentando nas micaretas e nos... vai lá. De repente, né? Impulsionando para o avanço interno. Né? O momento chega em que a nuvem anestesiante do prazer, então quando é que eu vou encontrar isso? Quando eu me permitir sentir o desprazer. E o que vai me causar o desprazer é a desilusão, porque a realidade é desiludir. Desiludir para evoluir. Você precisa buscar a desilusão, senão você fica iludida. Busque desilusão. E isso vai doer o suficiente para que você sinta o desprazer. O real, o que está aí sempre esteve, só está anestesiado. E aí a partir dele, você vai encontrar meios de buscar a cura. Sabendo que está curando. Não indo fazer exame como se fosse... falhou agora o nome das pessoas que... hipocondríaca. Não é isso. Você não vai sair fazendo exame. Eu vou assistir isso, eu vou assistir aquilo, eu vou assistir aquilo. Não. Você sabendo o que você está curando, o que você está buscando curar, fica muito mais fácil. Próximo encontro, dia 6 de janeiro, capítulo 6.1, As Conquistas Externas. Beleza? Espero que tenham gostado. Primeiro estudo do ano.
Sigamos firmes aí nos próximos encontros, que tenhamos um ótimo 2024, boas reflexões e até a próxima. Tchau, tchau.